Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Reflexões Extra Classe. Hoje eu quero falar sobre essa história de criminalização do funk. Um aluno meu, Ian, lá da Universidade Federal de Ouro Preto, me marcou em uma postagem em que o Senado Federal pedia a opinião da população sobre o tema. Quem me conhece já deve imaginar que a minha posição é de me opor a tentativas de proibição e de cerceamento. Mas vamos ter boa vontade. Primeiro, eu quero entender do que se trata, para então concluir e ver se eu mantenho a minha posição de entender que a proibição não seja o razoável. E nesse raciocínio, eu lhe convido a me acompanhar. Vamos juntos. O Senado Federal, com o objetivo de viabilizar uma maior participação popular, tem uma resolução prevendo o funcionamento de um sistema pelo qual a população pode ir lá e fazer sugestões. São as chamadas ideias parlamentares. Qualquer um de nós, se quiser, pode ir lá e fazer a proposta do jeito que bem entender, não necessariamente com delineamentos já de caráter técnico. Essas ideias legislativas, se receberem o apoio de mais de 20 mil cidadãos, uma vez que recebe esse apoio, se transforma em sugestão legislativa e é submetida no Senado Federal à Comissão de Direitos Humanos e de Participação Popular. Uma vez que a comissão entenda que a proposta deva continuar, esta proposta aí sim passa a tramitar como um projeto de lei de iniciativa da comissão. Então, por enquanto, o que nós temos não é mais uma ideia legislativa porque teve o apoio de 20 mil pessoas que foram lá e assinaram e deram seus nomes. Por outro lado, ainda não é um projeto de lei, pois deve ser aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. E é nesta comissão em que está agendado a realização de uma audiência pública. Antes de falar dessa audiência pública, vamos aprofundar um pouquinho mais na proposta. Foi um cidadão que apresentou esta proposta e no texto em que ele justifica o motivo pelo qual ele acha que o funk deve ser criminalizado, ele diz que basicamente o que ocorre é que nos chamados bailes pancadões, o que acontece é o recrutamento organizado de menores para atender criminosos, estupradores e pedófilos para a prática de crimes contra criança e menor adolescente. Na verdade, a pessoa não está dizendo em linguagem técnica, mas dá para entender a que ela se refere. A proposta pretende criminalizar o funk, ou seja, tornar crime, entre aspas, o funk. No direito penal, a criminalização de condutas pressupõe uma norma que a tipifique. O que significa isso? A conduta tem que ser descrita. Então você não pode criminalizar o funk. Você não tem como aplicar sanções penais a uma música. Está tocando funk, você vai lá e criminaliza o funk. O que se criminalizam são condutas. Então uma proposta de criminalização do funk demanda uma descrição das condutas que se quer criminalizar. Então vejamos. O que os apoiadores e o autor da proposta pretendem? É evitar a corrupção de menores? Proibir que alguém induza menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem? Ou ainda, o que se quer evitar é a prática, na presença de menores de 14 anos, de conjunção carnal ou outro ato libidinoso? Porque se for isso, já existe legislação criminalizando a prática.
Talvez alguém diga, não, Cláudio, o problema é que o barulho é infernal, inviabiliza a vida de quem mora na vizinhança. Então o problema é que se está tirando a paz e o sossego dos vizinhos? Porque se for isso, já existe legislação prevendo o ato como contravenção penal. Não, Cláudio, mas o som é tão alto que atinge a saúde dos vizinhos. Mas isso já é criminalizado. Existe legislação ambiental nesse sentido. Não, Cláudio, o problema é que o funk proibidão, ele traz letras que incitam o crime, fazem apologia ao crime. Porque se também foi isso, já existe legislação, o Código Penal prevê penalização criminal para a prática desse ato. Então veja, para criminalizar algo, você tem que descrever a conduta. E quando se descrevem as condutas que este projeto pretende evitar ou cercear, são condutas que já são objeto da legislação penal. E se você procurar também legislação de cunho administrativo, vai encontrar muita coisa. Legislação de cunho ambiental, vai encontrar muita coisa. Então a criminalização destas condutas já existe. Por que então criminalizar o funk? Porque para as pessoas, elas estão vendo hoje ocorrências como estas em eventos que são denominados baile funk. Então vão proibir. Aí entra um outro problema que já extrapola a técnica do direito penal. A proibição de um estilo musical não receberia proteção constitucional. E como que se determinaria isso? É criminalizado o funk. Entende-se por funk o estilo musical caracterizado por um compasso assim ou assado, ou ainda por letras que tratam disso ou daquilo? É difícil. Então o que eu penso dessa proposta? As condutas a serem criminalizadas já o são. E destacar a figura do funk no meio dessa bagunça não teria uma sustentação no texto constitucional. Eu acho que haveria cerceamento à liberdade de expressão, à liberdade artística, questões também de cunho cultural. Então, o que eu penso dessa proposta é que ela é desnecessária, porque já há legislação, e inconstitucional, porque você não pode tratar um estilo musical como problema de uma exclusão social que caracteriza a sociedade brasileira. Cláudio, então isso não é um projeto de lei. Não, não é. Isso vai ser resolvido agora pela comissão. Por que nós estamos discutindo isso tudo? Porque o senador Romário e outros envolvidos resolveram utilizar essa proposta para fazer política, para fazer proselitismo. O que é que, na minha opinião, deveria ser feito? Entende-se que essa proposta não tem cabimento porque, como eu já disse aqui, é inconstitucional e já há legislação que a contemple e pronto. Mas não. Vai haver uma audiência pública à qual será chamada a Anitta, talvez a Valesca Popozuda. Para quê? Para, com o nosso dinheiro, ser feito um proselitismo do senador com a sua base. E olha, o pessoal que fez essa proposta e assinou essa proposta vai perceber que o Romário está aproveitando da proposta para defender o funk. Bom, para mim, gente, eu gosto de metal e jazz. Não entendam aqui como uma defesa do estilo musical, cada um com seu gosto. Agora, querer proibir o funk, eu sou da época em que igrejas pentecostais quiseram proibir o metal. Sem sucesso. Até a próxima.